Olá, tudo bem com você? Thiago Endel aqui com você e essa aula vai ser bem importante para o decorrer do nosso curso, tá? Essa aula aqui eu vou te ensinar a pilotar uma das melhores ferramentas que existem dentro do Facebook. Para nós que somos anunciantes, é muito importante que você não fique apegado apenas a um tipo de segmentação de público. E por isso eu vou te mostrar 3 formas diferentes de você segmentar os seus anúncios. Por isso eu preciso te falar sobre isso. Esse módulo, tá, vai ser muito importante para que você entenda que o público certo é 50% de chances do seu anúncio ser aprovado, tá? E além disso, você conseguir fazer muitas vendas. Então é muito importante que você segmente ao máximo o seu público-alvo para você saber exatamente com quem você está falando. Dessa maneira vai ficar muito mais fácil que você utilize uma comunicação persuasiva e consiga fazer vendas para esse público. Vou te mostrar nesse momento como utilizar o Facebook Audience Insights. O Facebook Audience Insights é uma ferramenta maravilhosa, porque com ele você vai conseguir achar exatamente aonde está o seu público e qual é o perfil do seu público exatamente. Se é casado, se é solteiro, se está na faculdade, se não está na faculdade, qual é a idade, qual o gênero, em que lugar que ele mora, entendeu? Que tipo de página ele curte, que tipo de coisa ele gosta dentro do Facebook. E dessa maneira você vai saber exatamente onde ele está e vai conseguir utilizar o melhor anúncio para o melhor público, tá bom? Sem mais delongas, eu já estou dentro do nosso gerenciador de negócios aqui dentro do Facebook, esse mesmo gerenciador que a gente tem utilizado desde o começo do curso, e agora eu vou te mostrar como que você vai acessar o Facebook Audience Insights e a gente vai fazer aqui passo a passo uma aula encontrando um público para o nosso produto, tá? O produto Monographs, que é o produto que eu vou te mostrar fazendo as campanhas dentro desse curso, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Aqui dentro do nosso gerenciador, você vai procurar primeiro aqui, ó, esses 3 pontinhos. Você vai clicar em cima dele, tá? Depois você vai clicar aqui em todas as ferramentas e essa aqui é a primeira opção, ó, informações do público. Você vai clicar aqui em informações do público e ele vai abrir a nossa ferramenta Facebook Audience Insights. Maravilha, tá? Já abriu aqui a nossa ferramenta e a primeira coisa que ele te pede aqui é para você escolher entre uma dessas 3 opções. A primeira é todas as pessoas no Facebook, a segunda, pessoas conectadas à sua página e a terceira, um público personalizado, tá? A gente vai escolher a primeira opção, todos no Facebook, para a gente poder criar do zero, beleza? E de cara a gente tem essa ferramenta aqui, tá? Que para muitas pessoas vai ser algo bem diferente de usar. E eu te digo o seguinte, eu sou totalmente apaixonado por essa ferramenta. Porque se você realmente utilizar o máximo que essa ferramenta pode te dar aqui de informações, você vai ter um público tão segmentado que praticamente você vai estar vendo a pessoa com quem você está falando. Dá para você ter um relacionamento tão forte com quem você está falando do outro lado, porque você imagina o seguinte, se você já sabe quem é o seu público-alvo, você sabe exatamente como se comunicar com ele. Se você sabe o que ele precisa, você dá a ele aquilo exatamente que ele precisa, as chances da sua campanha ter sucesso são muito altas. Então, por favor, presta atenção nessa aula, entenda todas as funções que eu vou te explicar dessa ferramenta e quando você começar a criar o seu público, realmente olhe com carinho para todos os gráficos que eu vou te mostrar nesse momento. E eu tenho certeza que se você fizer o que eu vou te falar agora, da maneira que eu vou te ensinar, você vai conseguir achar públicos muito segmentados que vão te ajudar a ter sucesso nas suas campanhas, tá? Grande parte do sucesso que você vai ter nas suas campanhas depende da segmentação de público. Então não tenha pressa de terminar essa aula. Eu também não vou ter pressa para te explicar todos os detalhes dessa ferramenta maravilhosa. Essa aula vai ficar um pouquinho mais longa que as outras, mas é justamente para você tirar o melhor dessa ferramenta que vai ser muito utilizada por você de agora em diante aqui dentro do Facebook, tá bom? De cara, você tem aqui o seguinte, eu vou te explicar como é que funciona essa ferramenta. Nessa tela central, vão ser sempre os gráficos do que a gente vai estar colocando sobre o nosso público, tá? Nessa barra aqui onde está o meu mouse nesse momento, tá? Do lado esquerdo, é onde a gente vai editar, a gente vai começar a colocar os dados e aqui nessa barra central, tá? Que é mais ao lado direito, ele vai mostrando pra gente o alcance e como estão os gráficos do nosso público. Então por aqui a gente já vai tendo uma descrição de tudo que está acontecendo com as nossas edições em tempo real, tá certo?
A primeira edição que você precisa fazer vai ser aqui em localização. Essa ferramenta, tá, era uma ferramenta que está nos Estados Unidos, então a gente precisa editar para Brasil. Ele está aqui como os Estados Unidos. O que você vai fazer? Você vai clicar nesse xizinho bem aqui e vai excluir Estados Unidos. Depois você vai simplesmente clicar aqui dentro e vai digitar Brasil, tá? Eu vou digitar aqui para você ver, Brasil. E ele vai achar pra gente aqui, ó, Brasil, país, tá? Você vai escolher sempre o país Brasil. Vou clicar aqui, maravilha. Agora sim, o nosso público vai ser o público brasileiro que a gente vai segmentar. Se você quiser segmentar para outro país, você é livre também para fazer uma segmentação para outro país sem problemas, tá? Desde que você consiga atender com seu produto, serviço ou consultoria. Nós vamos fazer o curso sempre focado para o produto digital, mas nada te impede de você fazer isso para um produto físico, uma consultoria, um evento presencial ou qualquer outro tipo de produto que você consiga atender a clientela, tá certo? Aqui é o seguinte, a gente acabou de colocar Brasil, tá? E aqui a primeira coisa que ele vai te mostrar a dimensão do público que a gente está colocando, ó. Aqui ele te mostra de 100 milhões a 150 milhões de pessoas ativas dentro do Brasil, porque a gente não segmentou nada, tá? Isso é mensalmente. Então tem de 100 a 150 milhões de pessoas ativas dentro do Facebook, tá? Mensalmente. Muito interessante os dados, tá? E ele já mostra aqui a idade e gênero, por enquanto, do nosso público. 54% são mulheres e 47% são homens, tá? E aqui vem exatamente as faixas etárias e a porcentagem desse público que a gente viu aqui em cima, o alcance, ó. De 18 a 24 anos, 28% são mulheres e 32% são homens. Então, homens são a maioria nesse caso até o momento. De 25 a 34 anos, 30% são mulheres e 32% são homens, tá? Depois, na faixa etária de 35 a 44 anos, 21% são mulheres e 19% são homens. E assim, sucessivamente, ele vai indo aqui até mais de 65. Então, aqui vai ser um gráfico de idade e gênero, para você saber como está dividindo o seu público. A primeira coisa que eu vou te falar antes de começar a segmentar é que você sempre vai precisar excluir as minorias, tá? Essa é uma sacada que você precisa saber quando você estiver segmentando o seu público, que nem sempre quanto mais gente no seu público, mais resultado você vai ter. Não é bem assim, tá? Às vezes, menos é mais. E aqui é dessa forma. Quanto mais você poder segmentar para o maior número de pessoas específicas, tá? Melhor para você e mais barato vai sair o seu custo no anúncio e mais barato vai sair a conversão para você, tá? Então é muito importante que você preste atenção nisso. Eu vou fazer daqui por diante, eu vou localizar o público, tá? Que vai ser para o nosso curso aqui, que a gente vai promover, que é o Monographics, do zero. Eu vou te mostrar como eu criaria esse público dentro do Facebook Audiência Insights. Então vamos lá. Eu acabei de colocar Brasil, tá? Ele já está mostrando o público sem segmentação nenhuma. E agora a gente vai fazer o seguinte, antes de eu colocar idade, gênero, ou qualquer tipo de conexão, eu vou colocar essa parte aqui, ó, de interesses, tá? Vou colocar primeiro os interesses para que o Facebook me fale quais são as idades, quais são a maioria, a minoria, para eu poder começar a excluir as minorias, como eu te falei, tá? O que eu vou colocar aqui, ó? Nosso público é um público que quer fazer o TCC. Então, eu imagino que esse público, 100% desse público, vai estar na faculdade. Concorda comigo? Então, eu vou colocar aqui exatamente todos os assuntos que tiverem relacionados à faculdade, tá bom? Eu vou colocar aqui, por exemplo, faculdade, beleza. Vou escolher esse faculdade aqui. Vou clicar novamente aqui, vou digitar faculdade de novo, faculdade. Bem embaixo tem faculdade de medicina, é uma das que as pessoas mais querem entrar, né? Então eu vou escolher faculdade de medicina. Vou digitar novamente, ver o que vai me aparecer. Faculdade, deixa eu ver aqui se tem de direito. Faculdade de Direito, maravilha. Faculdade. Eu vou selecionar todos esses assuntos, tá, que tem a ver com faculdade e você já vai entender por que eu estou fazendo isso, tá? Vou já te mostrar o motivo de eu estar escolhendo todos esses gêneros aqui que tem envolvido faculdade.
faculdade. Maravilha, tá? Eu selecionei aqui várias coisas que tem a ver com faculdade. Se você quiser, por exemplo, selecionar outros assuntos que você domina aí, que faz parte de quem está na faculdade, você pode digitar ali. Uma coisa que eu preciso te falar é que nem todas as páginas que você conhece ou assuntos relacionados vão aparecer aqui no Audiência Insights, tá? É um pequeno defeito que tem nessa ferramenta, mas isso é irrelevante porque a gente tem aqui dentro para utilizar. Com esses interesses aqui, ó, pode ver que eu não coloquei gênero, não coloquei idade, ele está totalmente aberto. Mas o nosso gráfico, mediante esses interesses que a gente colocou, ele já nos mostra qual é o perfil do nosso cliente. Já começa a aparecer aqui, sendo moldado quem é o nosso avatar para este produto. Olha que interessante. 68%, tá, de todo esse público aqui de faculdade são mulheres, tá? Então a maioria são mulheres. E ele nos dá aqui apenas 32% são homens. E aqui a faixa etária também tem isso, ó. De 18 a 24 anos, 37% são mulheres, 42% são homens, tá? De 25 a 34 anos, 31% são mulheres e 38% são homens. E aqui de 35 a 44, 19% são mulheres, 13% são homens, depois vem outras faixas etárias que são minoria. Lembra que eu te falei que a gente ia começar a excluir essas minorias? Eu vou começar pela idade. Uma coisa que eu preciso te falar, você não pode ter uma janela muito grande, tá, de idades. Se você quiser trabalhar com um público, por exemplo, que tem uma diferença aí de 40 anos de idade, por exemplo, digamos que fosse de 20 a 60 anos, eu te aconselho a você fazer o seguinte, a você fazer 3 públicos diferentes, tá? Você pega, por exemplo, um de 20 a 30 anos, um de 30 a 50 e um de 50 a 60. Faz 3 grupos diferentes, tá? Vai ser muito melhor para você medir os resultados e ser mais palpável para você depois ver essas métricas. Você vai entender isso depois, tá? É uma dica extra que eu já estou te dando adiantadamente. Nesse caso aqui, ó, a maioria do nosso público ele está entre 18 e 34 anos, concorda comigo? A grande maioria vai estar aqui, ó. Como a gente sabe que a grande maioria são mulheres, eu vou começar aqui a excluir a minoria. Então eu vou começar por aqui, tá? Pelas idades. Aqui 1% está aqui em 65 anos. Então também temos aqui 3% de 55 a 64, 9% entre 45 e 54 e 19% entre 35 e 44, tá? Eu vou ser um pouquinho radical e eu vou começar a excluir de 19 para baixo, tá? Vou deixar só os 2 gráficos maiores. Como que eu faço isso? Eu venho aqui na idade e eu tô vendo que a idade que mais se beneficia aqui desse gráfico tá entre 18 e 34 anos, tá? O que eu vou fazer? Aqui entre a idade, uma primeira sacada é o seguinte: como o nosso produto é destinado a pessoas que querem fazer o TCC, as pessoas, a maioria, entra na faculdade entre 18 e 19 anos, tá? E as faculdades geralmente são de 3 a 5 anos, e o TCC é sempre no final. Então, nesse caso aqui, com 18 anos, não tem ninguém fazendo TCC ainda. Eu acredito que vai começar a fazer TCC a partir aqui dos 20 anos. Então, eu vou colocar de 20 anos, não 18, até aqui 34 anos, tá? Que mostra pra gente aqui que ainda é a maioria, depois já pula para 19. Então eu vou colocar aqui 34 anos, tá? Beleza, 34 anos. Maravilha, tá vendo que ficou cinza aqui, ó? Excluiu o nosso grupo, tá? Não tem mais ninguém aqui com a idade acima de 34 anos. E agora é o seguinte, vamos ver como é que tá o alcance do nosso público. Inicialmente ele estava com 100 a 150 mil pessoas ativas mensalmente, tá? Ele já baixou de 5 a 6 milhões de pessoas ativas mensalmente. Nesse caso, nosso público até agora tá de 20 a 34 anos, tá? Por enquanto tem homens e mulheres e todos estão aqui com os interesses em faculdades. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abaixar um pouquinho a nossa tela, tá? E ele vai ter pra gente outro gráfico muito importante, que é o relacionamento. E aqui, ó, ele começa a mostrar pra gente, tá? Qual é o nível de relacionamento das pessoas, solteiras, casadas, em relacionamento sério, noivas. E a gente pode ver o seguinte, a minoria aqui no nosso caso são noivas. A gente tem aqui um impasse onde os solteiros, casados em um relacionamento sério estão praticamente iguais, tá? 35, 33, 26, estão bem próximos entre si. Então o que a gente vai fazer? A gente vai excluir apenas os que estão noivos, tá? Que é apenas 7%. Para isso, a gente vai clicar bem aqui nessa abinha avançado, ele vai exibir para a gente mais opções aqui,
Maravilha. E tem aqui, ó, comportamentos, idioma e relacionamento. A gente vai clicar aqui em relacionamento e a gente vai selecionar o público que a gente quer que continue em relacionamento, tá? Como a gente pode ver aqui que solteiro e casado e também aqui em relacionamento sério estão praticamente iguais, então a gente vai manter aqui solteiro, a gente vai manter também em um relacionamento sério e vai manter aqui os casados, tá? Maravilha. Eu vou aproveitar, inclusive, essa deixa para te mostrar mais uma ferramenta muito show aqui para você. Eu não sei qual é o tipo de produto que você vai escolher promover, tá? De repente está vendo essa aula aqui, você escolheu um nicho de noivas ou escolheu um nicho de recém-casados, nicho imobiliário para pessoas que estão procurando um apartamento porque acabaram de se casar. E olha uma oportunidade aqui, ó. Quando você seleciona um público casado, tá? Simplesmente ele te mostra recém-casados 3 meses, recém-casados há 6 meses, recém-casados em 1 ano. Inclusive tem como você ver mais para frente com filhos, sem filhos, idade dos filhos, só para você ver o quão poderosa é essa ferramenta na mão de quem sabe utilizar, tá bom? Dá realmente para você ser muito específico com o seu público-alvo e deixar apenas as pessoas super interessadas, tá bom? Outra coisa importante que eu vou te mostrar, ó, a gente acabou de excluir aqui os noivos e só ficou os 3 públicos que a gente queria, tá? Solteiros, em relacionamento sério e casados, que estão bem parecidos aqui, não tem uma minoria massiva, tá? Bem ao lado a gente tem o nível educacional. Se o nosso público é um público que quer fazer TCC, não pode ser um público que está no ensino médio, concorda comigo? Não tem nada a ver, porque algumas pessoas que curtem esses interesses que a gente colocou aqui de faculdades, são pessoas que querem entrar na faculdade. Então, a gente vai excluir aqui, ó, tem 25% dessas pessoas estão no ensino médio. Então, a gente não quer essas pessoas. A gente quer apenas quem está na faculdade, pós-graduação, que precisa fazer um TCC. Como a gente pode ver, esse público-alvo que a gente selecionou, apenas 3% está na pós-graduação. Então, é uma minoria esmagadora. A maioria está na faculdade, no ensino superior, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar apenas em ensino superior. A gente vai aqui, então, em educação, a gente vai clicar aqui, tá? E vai selecionar apenas ensino superior. Maravilha. Aproveitando aqui que eu estou vendo, eu nem citei para você essa outra opção aqui em cima em relacionamento, que você pode colocar aqui também, ó. Pessoas que estão interessadas em homens ou mulheres. De repente você está trabalhando no nicho de relacionamento, você está procurando apenas por pessoas que estão interessadas em homens, ou que estão interessadas em mulheres, dependendo do seu produto, do nicho que você está fazendo. Aqui já ajuda também você segmentar ainda mais, tá? É só uma sacada extra. Aqui em educação a gente acabou de escolher o ensino superior e como você pode ver, ele excluiu os outros 2 públicos que eram minoria, tá? Então tá ficando bem nichado aqui essa parte. A gente já selecionou o que a gente queria. Aqui embaixo, dependendo do público que você trabalha, se você quiser segmentar por cargos, tá? Por o tipo que a pessoa trabalha, também você pode selecionar isso aqui, pode verificar maioria, minoria, para você selecionar aqui e micro-nichar para esse público. Não é o que eu vou fazer, porque isso não interessa por enquanto para a gente. Nosso produto que a gente vai fazer aqui é sobre pessoas que estão na faculdade e querem fazer um TCC, então isso aqui não importa para a gente ainda, tá? Agora que a gente selecionou essas opções, eu vou te mostrar como que está o alcance do nosso avatar. Por enquanto, está entre 2 milhões e 2,5 milhões de pessoas ativas mensalmente. O público já está bom, tá? É um público que já está bem interessante. Mas como eu te falei que eu gosto sempre de trabalhar com janelas ali, a idade já está bem legal. Mas como você pode ver aqui, ó, 65% são mulheres e 35% são homens. Neste caso aqui, vale muito a pena que você divida esse público, você trabalhe com um público só masculino e um público só feminino, tá? Que dessa maneira você consegue até se comunicar melhor com o seu avatar. O que eu vou fazer nesse caso aqui, ó? Eu vou primeiro fazer um público apenas para as mulheres, tá? Você pode voltar depois e fazer um apenas para os homens, porque você entendendo exatamente o mecanismo, como funciona a nossa ferramenta Facebook Audiência Insights, basta que você volte aqui e faça depois o público masculino, se você de repente for promover esse produto. Mas se for outro produto, você já vai entender o que você precisa fazer, tá bom? Então eu vou excluir os homens nesse produto aqui, nesse caso, desse público, e depois eu faço um só para homens, tá? Vou fazer aqui só para mulheres, ó. Eu vou vir aqui em sexo, ele está como todos, vou colocar apenas mulheres, tá? Eu vou excluir os homens. Como você pode ver, 0% de homens, ficaram só as mulheres. Então 100% de mulheres
de 20 anos a 34 anos, tá? Pessoas que estão realmente interessadas no nicho de faculdade, tá? Já estão na faculdade, então tá ficando bem próximo do avatar que eu preciso, que é o avatar que realmente está interessado em uma solução para fazer o seu TCC, tá bom? Como você pode ver aqui, ó, de 1,5 milhões a 2 milhões. Já começou a ficar bem interessante o público para a gente trabalhar. Eu vou até deixar uma sacada para você aqui, ó. O público ideal para você trabalhar é de, no máximo, estourando aí 2 milhões de pessoas. Eu gosto de trabalhar sempre com, no máximo, de 1 milhão a 1 milhão e meio, tá? Aqui tá passando um pouquinho, tá ficando aqui até 2 milhões, entre 1 milhão e meio e 2 milhões. Tá bom, eu vou deixar esse público desse jeito aqui, tá? Com esse alcance, mas agora eu vou te mostrar outras funcionalidades dessa ferramenta que são simplesmente sensacionais, tá? A gente viu aqui todos os dados demográficos, educação, gênero, idade, se é homem, se é mulher, cargos. A gente viu bastante coisa que já deixou o nosso avatar bem segmentado, bem alinhado. Mas a gente pode ver muito mais coisa e eu vou te mostrar agora como detalhar ainda mais, tá? Depois dos dados demográficos, a gente tem outra opção que é justamente aonde o nosso público está dentro do Facebook. Que tipo de páginas nosso público curte, tá? Basta que você esteja aqui, ó, dados demográficos, você vai clicar nessa opção aqui do lado, que é curtidas na página, tá? Eu vou clicar aqui para te mostrar. Ele vai carregar aqui as principais categorias, ele lista de 1 a 10 principais categorias, não é isso que eu quero. Eu vou abaixar para você um pouquinho a tela e ele vai mostrar aqui para a gente, tá? Curtidas na página. Esse público de mulheres que a gente selecionou agora, ele vai te mostrar quais são as páginas que esse público está curtindo, tá? Exatamente qual é as páginas que eles estão, aonde que eles estão dentro do Facebook, que tipo de página eles gostam de ver dentro do Facebook. E aqui é o seguinte, ó, dentro dessa opção ele vai ter aqui sempre de 1 a 10 te mostrando, você pode ver muito mais se você quiser, tá? E ele tem a relevância, o público, tá? O público dentro do Facebook e a afinidade. A primeira coisa que vai importar pra gente vai ser a relevância, que ele vai de 1 a 100, tá? Quanto mais relevante, mais próximo tá do nosso público-alvo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em cima da palavra relevância para ele voltar aqui para o mais, porque tem maior relevância para a gente. Ó. Essa página, por exemplo, ó, ela tem 100% de relevância, ou seja, a maioria do nosso público que a gente segmentou aqui, eles curtiram essa página aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa página aqui, ó, eu vou copiar, vou dar Ctrl C aqui, vou vir aqui em interesses e vou dar Ctrl V para ver se ela vai aparecer para a gente. Ó, apareceu. Então eu vou colocar ela nos nossos interesses também, tá? Para que o nosso público também esteja com ela. Outra página, a página seda, tá? Então nós vamos também pegar a página seda e vou ver se ela aparece pra gente. Seda, beleza. Vou escolher a página seda. Depois tem essa aqui, ó. Maqui Adoro. Vamos ver se ela aparece pra gente. Maqui Adoro. Não, infelizmente essa página não aparece pra gente, mesmo ela tendo uma ótima relevância ali. Maravilha, deixa eu apagar ela aqui. Vamos ver essa outra página aqui, ó. Neopan Artigos Infantis. Ó, essa aqui aparece, então eu vou selecionar essa página também, tá? Aqui eu estou fazendo isso só para me te mostrar o que tem dentro do Facebook que eu nem imaginaria que nosso público-alvo estaria curtindo essas páginas. Eu jamais tentaria procurar, por exemplo, páginas desse tipo aqui, ó. Neopan, Artigos Infantis, Seda. Eu nem sabia que essas outras páginas existiam. Por exemplo, Vizcaya, Cosméticos. Eu não fazia ideia que nosso público-alvo estaria dentro dessas páginas, estaria curtindo essas páginas. E por que eu adicionei esses interesses aqui, ó? Porque é justamente o tipo de interesse que o nosso público-alvo está curtindo, tá? Aqui mostra que a relevância está de 100, então a relevância de 100, 99, 98, essas são páginas que o nosso público-alvo está curtindo, então ele tem interesse nesse assunto, tá? Aqui ele mostra pra gente o nível de afinidade, aqui tem 2,9 vezes, tá? Isso quer dizer, o público que curtiu esses interesses tem 2,9 vezes de chance de curtir também essa página que a gente acabou de colocar. Vamos lá no alcance para ver se mudou muito. Ó. Nosso público ficou um pouco maior, tá? Ele ficou de 2 a 2,5 milhões, tá? Ainda vale a pena continuar com esse público sem problemas, tá? Não tem problema disso. Se passar um pouco, também não tem problema, porque tá ficando bem segmentado, tá?
Então aqui, ó, nessa parte de páginas curtidas pelo seu público-alvo, você pode ter uma boa noção de aonde o seu público está, tá bom? Então agora eu vou entrar um pouquinho mais profundo e vou te mostrar aonde o seu público está morando, tá? Olha o poder dessa parte aqui, ó. Aqui nós fomos em curtidas na página. Você vai clicar bem ao lado em localização, tá? Olha só o potencial dessa informação aqui, ó. Se você sabe exatamente onde o seu público está morando, tá? Então você consegue exatamente colocar o seu anúncio nos lugares que mais tem gente, tá? Relacionado com esse assunto, com esse público, com esse avatar que você escolheu e ficar muito segmentado para você, tá? Olha a chance que você tem de vender os produtos certos para eles. O que você vai fazer estando aqui, ó? Ele sempre vai estar puxando os menores quando você colocar aqui. Tudo que você vai precisar fazer é o seguinte, ele sempre vai estar, não sei por que motivo, nas menores cidades, nos menores estados. Você vai clicar bem aqui, ó, onde tem público selecionado, tá? Bem em cima, e ele vai te dar os 10 maiores estados aonde as pessoas deste público-alvo que você selecionou estão morando, tá? Então olha aqui, ó, em São Paulo, tá? São Paulo capital, 13% do nosso público tá lá, 12% está no Rio de Janeiro, 4% em Fortaleza, 4% em Manaus, tá? 3% em Recife, 3% em Salvador, 2% em Brasília, 2% em Belo Horizonte, 2% em Goiás e 2% em Curitiba. Se você quiser ver mais, basta você clicar aqui em ver tudo, que ele vai te dar uma lista enorme de todos os lugares onde o seu público e o alvo está morando, tá? O que eu te aconselho a fazer se você quiser segmentar ainda mais para esse público-alvo? Você vai fazer o seguinte, você vai selecionar aqui os lugares, você vai anotar, você vai pegar papel e caneta e vai anotar os 10 primeiros, tá? Não pegue mais do que 10, no máximo 10. Você vai pegar, anotar os 10 estados, depois você vai vir aqui e vai digitar. Eu vou colocar, por exemplo, só para você ver como funciona, vou colocar São Paulo e Rio de Janeiro. Apenas São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Aliás, eu vou colocar os primeiros 4. Vou colocar São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Manaus. Basta eu vir aqui, ó, em localização, bem ao lado, tá? Tá só com o Brasil, eu vou colocar São Paulo, São Paulo, São Paulo estado, tá vendo? Vou clicar aqui em São Paulo. Agora eu vou colocar Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Beleza, estado Rio de Janeiro. Vou colocar aqui Fortaleza, por exemplo, que é Ceará no caso, né? Vou colocar Ceará aqui. Vou colocar Amazonas, para pegar Manaus. Opa, Amazonas. Maravilha, tá? Coloquei os 4 primeiros aqui. Você pode simplesmente segmentar pelos 10, se você quiser. Pega aí os 10 primeiros e olha como é que caiu bastante aqui o nosso público, tá? Que nem eu te falei que eu gosto sempre de trabalhar ali com próximo a 900k, 1 milhão, 1,5 milhão no máximo ali, ó, já está bem legal o nosso público, de 900k, que é 900 mil, a 1 milhão de pessoas ativas mensalmente. Então eu vou ficar com esse público aqui, tá? Só os primeiros 4 estados mesmo, para poder ficar bem segmentada com o público que eu queria aqui, perto de 1 milhão de pessoas. Então o nosso público já está bem segmentado, mas ainda tem mais uma coisa que eu preciso te mostrar que pode fazer total diferença na hora de você segmentar o seu público, tá? A gente já viu dados demográficos, você já viu aonde o seu público está curtindo as suas páginas e gosta de curtir páginas dentro do Facebook, você viu agora onde o seu público mora, e eu vou te mostrar agora as atividades, o que o seu público-alvo faz dentro do Facebook, tá bom? Com esses endereços que você fez agora, nós vamos afunilar ainda mais o que o seu público faz e como ele se comporta dentro do Facebook, tá? Você vai clicar aqui em atividade e o que ele vai te mostrar? Aonde o seu público-alvo está, em que tipo de ambiente ele está ali, tá? Qual tipo de dispositivo que ele vai utilizar dentro do Facebook e o que ele faz dentro do Facebook, tá? Eu vou te mostrar exatamente esse público, o que ele faz. Vamos lá. A primeira coisa aqui é a frequência de atividades, tá? Beleza, ó. O que a gente tem aqui? Ó? Vamos esquecer esse primeiro gráfico, vamos pegar nos últimos 30 dias. Ó. Aqui ele tem o número 40, que é o número de referência, ou seja, 40% desse público, tá? Ele faz comentários nas páginas, tá? Que a gente colocou aqui com esses interesses. Olha que interessante, é um público que é engajado com as páginas. Já é um ponto positivo pra gente, tá? Mas não é só isso que a gente quer ver. Tem outra coisa que eu vou te mostrar aqui que você vai acertar na mosca se o seu público-alvo é bom para você anunciar ou não. Se ele vai clicar no seu anúncio ou não. Olha só que interessante. Você acabou de descobrir que esse público
ele comenta, tá? Nas páginas, então ele provavelmente vai comentar nos seus anúncios. A gente tem aqui também, ó, publicações curtidas. 49% desse público curte as publicações, então é um público bem ativo, tá? A gente tem aqui, ó, 10% desse público, tá? Ele compartilha as publicações. É um público que está acostumado a compartilhar as informações que eles veem na internet. 1%, tá? Ele participa das promoções resgatadas, que é justamente quando as páginas fazem algum tipo de promoção, elas vão aceitar essa promoção que as páginas fazem. É um público que não está ali muito engajado com as promoções da página. Não quer dizer que é os anúncios, é algo diferenciado, tá bom? Uma promoção que é feita dentro das próprias páginas que a gente colocou, que eles também estão curtindo. Esse é o gráfico que mais importa quando você vai fazer o público, tá? Você vai ter agora exatamente uma visão se esse público vai clicar no seu anúncio ou não vai clicar no seu anúncio. Olha que número lindo, tá? 41% do público clica nos anúncios, tá? Esse público é um público engajado e que clica nos anúncios. Então, olha que interessante. 41% clica nos anúncios para saber o que se trata e provavelmente adquire, tá, as ofertas. Se clicam, a tendência é que adquiram também as ofertas, porque interessa para eles. A gente segmentou exatamente o público que a gente quer. Então é o seguinte, esse é o primeiro gráfico que eu precisava te mostrar, que é muito importante, e tem outros dois gráficos aqui para baixo, tá? Que é o seguinte, ó, esse aqui é o que te mostra os dispositivos que o seu público-alvo acessa. Aqui tem um número bem pequenininho, 0,8%, eles usam apenas desktop, tá? 48% usa desktop e portátil, os dois ao mesmo tempo, tá? 51% usa apenas o celular, tá? Depois vem aqui 21% computador, 6%, tá? iPhone e iPod, 0,5% iPad, 37% Android, 0% BlackBerry, tá? E temos aqui internet móvel, 31% está usando, outros tipos de telefone, desconhecido 2%. Então isso aqui são minorias, isso aqui não contam. Aqui a gente tem uma visão bem interessante de onde o nosso público-alvo acessa os anúncios, aonde ele acessa os produtos, e aqui a gente dá para saber que o nosso público-alvo, a maioria, está acessando de desktop e de celular, tá? Ao mesmo tempo desktop e celular, e também somente de celular. Então dá para você trabalhar bastante o anúncio para eles, segmentando por desktop e segmentando por celular, tá? Essas são as informações importantíssimas que você vai ter aqui dentro do Facebook Audiência Insights. Com essas informações, você vai ter uma mina de ouro na mão. Basta que você faça o que eu estou te falando agora, exclua as minorias, sempre trabalhe os interesses, tá? Vai nas páginas aqui que eles curtiram, verifica, tá? Às vezes você nem imagina, como é o caso dessas páginas que a gente colocou aqui, que eu nem imaginava que elas existiam, mas que tem ali uma intimidade muito grande com o nosso público-alvo. Eles estão lá, e se eles estão lá, a gente precisa colocar aqui nos interesses adicionais. E nesses interesses, tá? Você vai achar públicos que às vezes nem foram explorados ainda, nem viram um anúncio que nem esse que você vai começar a fazer. E a chance que você venda para esse público-alvo é muito alta, tá bom? Então aqui a gente já tem esse público nas nossas mãos, tá? É o público que eu queria, já está pronto. Teriam dois gráficos que infelizmente não estão disponíveis ainda para o Brasil, tá? Que é o domicílio e compra. Esses dois dados, logo, espero que já esteja disponível para a gente, que estamos aqui no Brasil, que somos anunciantes brasileiros. Mesmo porque o Brasil tem ganhado uma força muito grande dentro do Facebook na parte de anúncios. Então eu espero que não demore muito para o Facebook acrescentar essas opções aqui dentro do Facebook Audiência Insights, tá certo? Para você salvar esse público que você acabou de criar, o que você vai fazer? Ó, aqui nessa aba superior tem essas 4 opções, ó, tem criar novo, abrir, salvar, e tem a opção mais. Você vai clicar aqui nessa opçãozinha que é o mais, tá? Nessa setinha, e vai aparecer a opção salvar como, tá? Maravilha. Então eu vou colocar aqui para você, ó, aí, tá? Que é de audiência e sites. Eu vou colocar aqui público, monográficos, tá? Monográficos, mulheres de 20 a 34 anos. E eu vou colocar a data que eu salvei esse público, tá? Hoje é 17, tá? Dia 17, então eu vou colocar 17/11/2016. Por
por que que eu vou colocar a data aqui, ó? Justamente porque eu posso querer atualizar esse mesmo público de mulheres depois, com outras informações adicionais. Então eu vou colocar a data para mim saber quando foi que eu fiz esse público, para saber se ele vai estar defasado ou não, tá bom? Então pronto, depois disso, basta clicar aqui em salvar, tá? E pronto, ó, seu público já está salvo, beleza, deu a informação pra gente e pode ver que mudou já aqui, ó, para AI de Audiência Insights, públicos monográficos, que é o nome do produto que a gente vai promover, só mulheres, que só tá para mulheres de 20 a 34 anos e foi salvo no dia 17/11/2016. Maravilha, nosso público está salvo, eu já posso utilizar ele quando eu for fazer o anúncio e agora você já pode utilizar esse público-alvo, tá? Agora, nessa próxima aula, eu vou te ensinar outra maneira muito bacana de você conseguir fazer aí a segmentação do seu público-alvo, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida, deixa lá um toque no nosso grupo lá de suporte no Facebook ou pode me mandar um e-mail também. Aqui embaixo dessa aula vai estar sempre um e-mail de suporte, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.